Anda, quando você estiver pronta, 1 minuto e 45 no relógio, pode ir. Vamos lá, o Renato ele começa falando, né, que seria uma política de um viés um pouco liberal e não tem nada a ver com socialismo e tal. E aí eu começo a dizer, cuidado com essa questão de jogar pro liberalismo. A gente, quando fala desse tipo de política, que é uma política tributária, assim, tomar cuidado para ter uma visão e uma análise macro e micro ao mesmo tempo. Porque tem muito político demagogo que vai trazer isso como pauta para resolver os problemas da desigualdade econômica. Lembrando que desigualdade econômica por si não é um problema. Eu não enxergo a desigualdade como um problema. Eu enxergo a pobreza e a miséria como um problema, um impasse que dá, assim, para ser resolvido por um Estado liberal, que siga ali mais ou menos a vertente da escola de Chicago, que são as políticas públicas para ajudar ali nos impasses do capitalismo, tá? 2 minutos e 30 no relógio para a sua réplica. Bom, eu quero rebater esse dado trazido pelo Renato com outro dado, tá? Foi feito um levantamento pela consultoria do Senado lá em 2015, tá bom? A pedido de uma senadora do PT, inclusive. E eles fizeram ali, né, mais ou menos uma estimativa de quanto seria arrecadado com o imposto sobre grandes fortunas. A estimativa seria de 6 bilhões de reais para a União, tá? Primeiro que seria um imposto federal. E, gente, assim, se for falar imposto, que não fale de imposto federal, porque, assim, o repasse da União para os estados e para os municípios é algo péssimo, né? Se for falar de imposto, ainda fala de imposto regional, que é menos pior, diremos assim, né? Porque fica preso tudo em Brasília. Mas, 6 bilhões de reais seria levantado. E aí, quando a gente pensa em rombo aqui no Brasil, nosso rombo de 2021 supera 280 bilhões. Então, o que seria esses 6 bilhões comparado a esse rombo de 280 que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, alguns países como Estados Unidos, Austrália, Itália, Reino Unido, eles usam a justificativa de que eles não querem adotar esse tipo de taxação no país deles por conta do custo operacional mesmo. Ou seja, administrativamente, toda essa burocracia para arrecadar essa grana é muito custosa. Não é fácil arrecadar dinheiro, tá? A forma mais fácil de arrecadar dinheiro seria através do ICMS, que é sobre consumo e serviço, tá? Que aí é o imposto estadual. E a outra justificativa trazida por eles também é que apresenta uma baixa participação na arrecadação, que é o que eu falei pra vocês. A gente tem um rombo que ultrapassa 280, sendo que a gente conseguiria arrecadar só 6, entendeu? E então, cadê as contas não batem, não tem como isso ser a solução do problema. Pelo contrário, eu vou falar mais pra frente das consequências que são bem piores. E aí eu pergunto aqui, passo a bola pro Renato e te questiono, né? De acordo com a OCDE, dados aqui de 1990, contavam com 12 países ali que faziam parte dessa política de tributação. Apenas hoje, em 2017, 3 mantêm esse tipo de política, esse tipo de taxação. Por que, Renato? Se é tão bom assim, se resolve tantos problemas, por que os países, de acordo com a OCDE, estão deixando de taxar as grandes fortunas? A sua tréplica. Sobre a questão do liberalismo, imposto e tudo mais. Uma coisa é imposto sobre a renda, que é o imposto de renda. Outra coisa é um imposto a mais sobre patrimônio, tá bom? Sobre, enfim, os seus bens. Tem um relatório que eu trouxe, inclusive, que é aqui do Institute of Industrial Economics, que faz ali uma análise comparativa do ano de 98 até o ano de 2008 na França, que taxava grandes fortunas. Olha só, título de curiosidade, que coisa surpreendente. 1,1 trilhão de patrimônio fugiu do país. Por quê? Porque começou a taxar grandes fortunas. Rico pode, ele tem esse privilégio de se quiser, cara, colocar o patrimônio dele em outro lugar. Seja em paraíso fiscal, seja em outro lugar. Ele não tá aqui pra prender dinheiro. Entendeu? Diferente do pobre, que coitado nem patrimônio tem direito. Então não consegue esconder o patrimônio do Estado. E se quiser ainda, vai colocar o patrimônio dele lá na poupança pra vir um Collor da vida e confiscar sua grana. Aí você se ferra. Então, assim, com a eleição do Macron em 2018, ele revisou isso, tá? E aí ele começou uma taxação apenas sobre os imóveis especificamente. Então, o movimento do mundo vamos abandonar essa política porque ela não dá certo. Ela tira os empreendedores do país, ela tira as grandes empresas do país, diminuindo assim, portanto, o emprego. A minha ideia, a minha proposta para acabar ou diminuir essa desigualdade, ela seria no sentido de que, poxa, vamos fazer uma reforma tributária, tudo bem, mas uma reforma administrativa que acabe com os privilégios da elite do funcionalismo público, porque, cara, um país, que é um país como o Brasil, que tá passando por um baita de uma crise econômica, com ali aumentando fundo eleitoral para 2 bilhões, Bolsonaro gastando mais 5 milhões com cartão corporativo, recorde em gastos, mais de 3 milhões em passeata, em motociata. Você acha que isso é algo assim, gente, parece que não é outra realidade. Minha questão aqui, pessoal, por exemplo, tem juiz que, além de receber o salário de 40 mil reais, ainda recebe auxílio livro, sendo que tem escola, minha mãe é professora estadual, que nem tem material. Então, esse é um dos primeiros passos para você combater essa desigualdade. Pode ir. Eu queria que o Renato me mostrasse como que
ele tem essa garantia de que, poxa, com o imposto agora sobre grandes fortunas, consequentemente o ICMS vai abaixar, porque eu não vi isso daí em lugar nenhum país aconteceu esse tipo de coisa. Pelo contrário, tá? Ele trouxe o exemplo da Europa. Então vamos olhar aqui um pouquinho mais próximo para os nossos vizinhos aqui na América do Sul. Se a gente pegar recentemente, pessoal, na pandemia mesmo, tá bom? A gente teve ali o governo socialista argentino, tá bom? Que começou a taxar grandes fortunas na pandemia por conta das políticas assistencialistas. Eles não estavam dando conta, né, do populismo de tentar ficar com o estado inchado. Eles falaram, então vamos apelar para quem tem grana, vamos apelar pra galera que produz, vamos apelar pra galera que emprega, vamos apelar pros ricos. Começaram a apelar pros ricos. Mais de 30 mil pessoas saíram, fugiram da Argentina e foram pra onde? Foram pro Uruguai. Por que foram pro Uruguai? Porque o Uruguai falou, olha, se vocês quiserem colocar a sede de vocês, da empresa de vocês aqui no meu país, eu vou fazer uma série de isenção pra vocês e vocês vão conseguir trazer empregos pra minha população, consequentemente vocês vão ser muito bem-vindos aqui. E é isso que tá acontecendo. Geral tá saindo da Argentina, e lá na Argentina estão procurando frango, tá aqui tipo Venezuela, tá tipo Cuba, estão procurando comida. Não tem o que fazer, entendeu, gente? Então essa é a prática. A gente tem que seguir o que mais ou menos o Milton Friedman, Nobel em Economia, dizia. Você tem que olhar pra uma política pública não pela intenção dela. A intenção do Renato eu sei que é uma das melhores, mas pelas consequências. A consequência é que tem gente fugindo do país que faz isso. E é assim que funciona. Bom, você comparou o Brasil com a Europa, obviamente, né, tem as diferenças claras, mas eu quero até te recomendar Raízes do Brasil, também O Povo Brasileiro, são 2 livros muito importantes pra gente estar lendo aqui. A questão é, que acho que é o checkmate aqui do meu argumento, é uma pesquisa, tá bom, do economista Ricardo Paes de Barros, enfim, professor do INSPER, vocês já devem ter ouvido falar, porque ele é super respeitado na área social, principalmente. Ele fez um levantamento, tá bom, baseado no índice Gini, tá, que é o índice que mede ali a questão da desigualdade social. De um lado, ele fez o comparativo nos últimos 10 anos da iniciativa privada, em termos de desigualdade social, e do outro lado, da iniciativa pública. De um lado, pessoal, da iniciativa privada, ele viu, poxa, se eu comparar dos 10 anos daqui para anteriores, ele percebeu que houve uma diminuição na desigualdade social na iniciativa privada. Diferentemente da parte do funcionalismo público, que vem aumentando a desigualdade social por conta da elite do funcionalismo público, tá? Então, vocês sabem, só para ter uma noção, título de curiosidade que é legal também, sabe quais são as profissões mais bem pagas no Brasil? Todas estão no setor público. Tanto dono de cartório, quanto membros do Ministério Público, quanto membros do Judiciário. Esse é o grande problema. Nosso Estado é inchado, nosso Estado, ele recolhe já muito imposto. Entendeu? Dinheiro no nosso Estado sempre vai faltar, porque o Brasil é um Estado, é uma Constituição, nossa Constituição é uma Constituição garantista. Garante tudo, pessoal. Garante tudo, mas na prática não tem nada. O nosso impostômetro já está a mais de 2,1 trilhões de reais. Isso eu vi ontem, deve estar mais agora, só sobe. Então, o que 6 bilhões daquela pesquisa que eu trouxe pra vocês, que foi feita no Senado, vai abater nisso daqui? A grande real é que não vai, entendeu? Eu quero ler um livro, não, eu quero recomendar um livro também muito bacana que foi feito ali, foi recomendado pelo Mises, tá? Numa palestra dele na Argentina, inclusive do livro dele, que saiu o livro dele, 6 lições, que ele recomenda o Frederic Bastiat, que é o que se vê e o que se não vê. Vai trazer essa análise, né? Poxa, as intenções, os meios e os fins, as consequências. Tem que fazer uma análise de tudo isso daqui. Então, é mais ou menos isso daí. Só defende isso, mas tudo bem. O que eu pensei é que o Rê falou, a gente também tem que olhar aqui para os nossos vizinhos, se inspirar, e aí ele trouxe alguns países, ele falou, Argentina e tal. Só que, cara, Argentina, 42% das pessoas lá estão, tipo, nível de pobreza mesmo na pandemia. Então, pra mim, não faz sentido algum você querer se comparar. Eu trouxe a Argentina como alguém pra você querer ser totalmente diferente, não pra usar como uma possível inspiração, sabe? Então, pra mim, eu não consigo engolir isso, sabe?